acho que vocês estão querendo entender um pouco, compreender como foi a chegada do Bolsonaro ao poder, quais são as engrenagens e o significado desse governo civil-militar ou militar-civil que está aí, com tantos generais, sobretudo no Palácio. Eu sou um historiador e, como historiador, a gente sempre vai buscar no passado a construção das bases até se chegar ao presente. Ontem eu coloquei na minha página no Facebook o flyer sobre essa palestra, já agradecendo a Carla por ter se lembrado de mim. E hoje de manhã eu vi um amigo de Facebook, que eu gostaria até de conhecer pessoalmente, muito atuante, que escreveu muitíssimo interessante, Hugo. Não sei qual é o escopo de sua apresentação, mas atrevo-me a dizer que espero sinceramente que se discuta a incompatibilidade entre militares e cargos políticos. Que o militarismo é incompatível com a democracia e a política liberal no Brasil. Que o fato de haver militares politicamente atuantes no Brasil é anacrônico e iliberal. Que as Forças Armadas são uma força, nunca um poder político, que a Constituição Federal e o Estatuto dos Militares deverão vedar o exercício político a militares e que isso só será permitido após 10 anos de baixa do serviço ativo. Que a disputa de poder entre militares e magistrados está degenerando a política e a democracia. Que a gestão de Bolsonaro tem um perfil nacional populista autoritário e que, como tal, precisa ser interrompido quanto antes por vias legítimas, políticas ou jurídicas. Bom, nós temos aí um país ainda dividido, em que praticamente metade idolatra um capitão e os militares na política, tanto que tem aí sei lá quantos, major Olímpio, deputado, general Girão, general não sei o quê, capitão, sargento, tudo deputado federal, estadual, nessa onda de desejo de volta dos militares à política e ao poder. E temos metade, como esse amigo aqui, bastante inteligente, que rejeita. Né? Bom, eu gosto muito de uma frase de Walter Benjamin, que é minha especialidade teórica: a estrada que nos leva ao futuro é a mesma que nos trouxe do passado. Eu estava compilando um artigo acadêmico, um ensaio acadêmico, claro que muito mais anotando as citações do que quando a Carla me convidou, me sondou para aceitar esse convite do Todd. E eu peço permissão, como no velho estilo dos... eu brinco que eu não sou pós-moderno de ficar fazendo PowerPoint, mas pré-arcaico de dar aula em árvore. Mas pelo menos vamos aqui no velho estilo de... Eu vou ler alguns trechos compilados, que todos eles instigam para a compreensão dos militares na política, desde antes da independência. Nós vamos ver lá. Foi Oliveira Viana, um dos mais relevantes intelectuais, pensadores, historiadores para a compreensão da história do Brasil, em sua obra O Ocaso do Império, que registrou que as elites políticas brasileiras costumam se nutrir, desde a independência, abre aspas, de um poderoso fetiche de dragonas e de punhos estrelados. A frase agora é do Marechal Castelo Branco, dita em 64 ainda, em agosto de 64, no auditório da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Ele, na verdade, se queixava dos civis que acusavam seu governo de militarista. A frase foi incorporada ao imaginário político brasileiro. Abre aspas. Cadê? Eu os identifico todos, e são muitos deles, os mesmos que, desde 1930, como vivandeiras alvoroçadas, vêm aos bivaques, bulir com os granadeiros e provocar a extravagância do poder militar.
Na sua obra Vida e Morte do Partido Fardado, o professor Oliveiros Ferreira, aliás, uma figura fantástica, foi meu chefe como jornalista, era chefe dos editorialistas do Estado de São Paulo, no jornal, e também foi professor de Ciência Política da USP, um dos mais relevantes gramicistas, ou seja, estudiosos de Gramsci do Brasil, já falecido, pai de criação do William Vac. Na obra Vida e Morte do Partido Fardado, um grande ensaio, ele ressalta que sempre houve uma relação conturbada de amor e de ódio entre civis e os militares brasileiros. Abre aspas. Houve momentos em que o mundo político e civil, que no mundo político e civil as Forças Armadas foram consideradas como o inimigo do poder constitucional. Outros, em que os próceres do mundo civil bateram as portas dos quartéis para pedir aos militares que interviessem na política para ajudá-los a manter o status quo deles. Ou então, que facilitasse as mudanças na estrutura política, social ou econômica do país. Mudanças essas que eles, os civis, não tinham, digamos, certeza de poder realizar sozinhos por meio do mero jogo político. Ou seja, os golpistas foram civis. Do lado dos militares, a aliança nunca se fez sem reservas mentais, pois não deixavam de perceber na ação dos próceres civis o desejo de servir-se das Forças Armadas para depois descartá-las como limão espremido, quando não acabar com elas enquanto organização. Essa relação conturbada em que a ideia de que um grupo fazia do outro sempre impediu que o lacre sobre o qual se apunha o selo da aliança fosse de boa qualidade. Não foi motivo para refrear o impulso dos civis que bateram às portas dos quartéis, nem muito menos o seu aspecto negativo bastou para que, em determinadas circunstâncias, os militares deixassem de aceitar a tarefa que lhe era pedida a realizar. No livro Os Militares na Política, do brasilianista americano Alfred Stepan, é um clássico. Ele lembra que, historicamente, abre aspas, os civis que formam as camadas politicamente importantes da sociedade brasileira, abre aspas, sempre tentaram servir-se dos militares para atingir seus próprios objetivos políticos. Em seus estudos, Stepan trabalha com a hipótese da existência daquilo que ele batizou de padrão moderador. No caso dos militares, como padrão moderador das relações entre civis e militares. Segundo ele, haveria um padrão repetitivo nas intervenções militares verificadas na história brasileira e de toda a América Latina, na qual diferentes grupos políticos tentam cooptar os militares para atingir seus próprios objetivos de poder. Seria esse o padrão moderador dos militares, explica Stepan. Abre aspas. Um aspecto do relacionamento civil-militar é a tensão potencial que se manifesta diante de uma dupla necessidade dos governantes políticos civis. De um lado, manter uma força armada como instrumento de política da ordem interna. De outro, garantir que o poder militar não usurpe o poder político. Ou seja, sempre uma tensão. De um lado, eles querem usar os militares para garantir a força e o poder político civil, e de outro, não querem deixar que os militares tomem o poder. Nós vimos isso na República Romana, no Império Romano, quando em determinado momento uma sucessão de imperadores, chefes da guarda pretoriana, os chamados pretorianos, chamavam os pretorianos para proteger o imperador, e os pretorianos tomavam o poder, se tornando imperador. Foi uma sucessão, assim, especialmente. Isso está muito claro em Ascensão e Queda do Império Romano, de Edward Gibbon, 1750, mais ou menos, um historiador inglês. As exigências políticas são elevadas, mas isso ainda é Stepan falando. As exigências políticas são elevadas, mas a capacidade política de converter em resultados efetivos é pequena. A sociedade é pretoriana, no sentido de que todas as instituições, a igreja, o trabalho, os estudantes, são altamente politizados. O conceito de pretorianismo é de Max Weber. Ao mesmo tempo, porém, as instituições políticas são fracas.
Nesse tipo de sociedade, os militares também são politizados e todos os grupos tentam cooptá-los para aumentar a sua própria força política. Eu abro aqui um parêntese para lembrar que nesse atual momento político, desde fevereiro, quando o Bolsonaro fez uma pequena reforma ministerial, encontra-se instaurado no Palácio do Planalto, todos os ministros do Palácio do Planalto são generais, com exceção do Major Jorge Oliveira, que agora vai para o TCU e deve ir um general ou um almirante para o lugar dele. Eles se autodenominam desde fevereiro, o pessoal fica reclamando, tem militares demais no Palácio, de gabinete moderador. Era aquele momento que o Bolsonaro estava muito influenciado pelas forças de extrema-direita, sobretudo pelos filhos e o Olavo de Carvalho, instigando a radicalizar, e eles chegaram lá. Eu algumas vezes escrevi que eu nunca tinha visto meus amigos de esquerda tão aliviados por ter uma junta militar no Palácio, moderando. Exatamente. Freando. Então, Stefano fala desse padrão na América Latina, que você tem, de um lado, instituições políticas fracas e a sociedade pretoriana com a sociedade civil altamente politizada, universidades, igreja, forças armadas. Então, nesse choque, acaba que os militares sobressaem. É um padrão. E o que ele chama também de padrão moderador. Tá? Que tem tudo a ver com o gabinete moderador do nosso presente. Também para Ottaviani escreveu muitos ensaios com o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que vocês já devem ter ouvido falar. Todo movimento que pratica realpolitik inclui forças militares em seus esquemas. É por essas razões que as Forças Armadas se tornaram alvo de atenções, insinuações e manobras de todos os partidos ambiciosos. Por isso é que todos louvam o espírito democrático do Exército Nacional. Que, na verdade, depois eu vou falar, são três grandes correntes no Exército. Intertítulo: A Longa Noite Hobbesiana. Em referência a Thomas Hobbes, autor do clássico O Leviatã, também vocês todos ouviram falar. Se não leram, ouviram falar. Acho que quase ninguém leu, porque é muito... Tem que ler, a leitura obrigatória para os advogados. O mestre Oliveiras Ferreira, aquele mesmo que eu falei no início, autor de Vida e Morte do Partido Fardado, ele chama de, abre aspas, a longa noite hobbesiana, o período do qual as Forças Armadas protagonizaram uma forte influência na condução do processo político brasileiro. Uma noite que durou século e meio, com início em 1821, antes da independência, quando a tropa do Rio de Janeiro obriga o príncipe regente Pedro de Alcântara a substituir o ministro da Guerra, e que se prolongaria até 1985, quando o último general do poder, João Batista Figueiredo, deixou o Palácio do Planalto pela Porta dos Fundos. Não sei se vocês sabem, acho que a maior parte não tinha nascido, com a eleição pelo Colégio Eleitoral de Tancredo Neves, e Tancredo não assumiu, todos sabem, né? O Figueiredo se recusou a passar a faixa presidencial para José Sarney e sai pela garagem. Então isso foi simbólico, foi feio. Então passa a ser, no imaginário político nacional, a ideia de que ele deixou o poder pela Porta dos Fundos. Ou seja, o Oliveiros, depois eu mandei isso, quando eu comecei a rascunhar essas ideias, eu mandei para ele e ele disse, não, eu não falo exatamente que a longa noite hobbesiana tenha terminado em 85. Ele já faleceu antes do Bolsonaro, faleceu acho que há 2 anos, antes do Bolsonaro ascender, né? Mas ele diz o seguinte, que é uma filigrana
que em 68, deixa eu ver aqui, 69, ele coloca como marco do fim da noite robesiana, quando se coloca um decreto do Costa e Silva, ele corta as asas dos grandes generais, dos grandes líderes militares, quando ele faz uma série de exigências, eu acho que é no máximo 3 ou 4 anos em cada posto, se não conseguir promoção, espirra, e no máximo 12 anos como general como um todo, até tantos anos, ou seja, isso impede que aqueles generais fiquem 20 anos na ativa como generais. Então, com isso, corta a possibilidade de líderes. Aquela coisa que aconteceu a partir da Revolução de 30, que os líderes civis eram militares. Sobre isso nós vamos falar daqui a pouco. Mas vamos dizer que mesmo tendo esse decreto de 69, o poder ficou com os militares até 85. Tá? No regime militar, na força militar. Então, 1821 a 1985 é o que ele chama de a longa noite robesiana, no qual o protagonismo político no Brasil foi essencialmente dos militares. Libertaram os escravos, proclamaram a República, fizeram o movimento tenentista, obrigando a modernização, a Revolução de 30, a democratização de 45, a Petrobras e o BNDES, fizeram 64. E agora eles estão de volta e nós vamos tentar entender um pouco das ideias. Nesse século e meio, foram pelo menos 15 intervenções políticas dos militares em momentos decisivos da história brasileira. Eu citei só algumas. Ou seja, numa média de 1 a cada 10 anos. Em alguns deles, como a renúncia de Pedro I em 1831 e a Revolução de 1930, foram os militares mero coadjuvantes, levados à ação por civis que apareceram nos bivaques a fim de bulir com os granadeiros, como diria Castelo Branco. Em outros episódios, como a proclamação da República em 1889, ou a imposição do AI-5 em 1968, 13 de dezembro, que instaurou o regime de exceção no país, foram alguns militares que teriam tomado a iniciativa, na condição de atores principais do processo político, levando os civis a reboque. Ainda aqueles movimentos que ganharam as ruas a partir de uma aliança par e passo entre civis e militares, como a instauração do Estado Novo, em 1937, com a deposição de Getúlio Vargas e a deposição de Getúlio Vargas em 1945. O fato relevante é que essa relação ciclotímica e incestuosa entre civis e militares já perdurara 143 anos, quando, a 31 de março de 64, o general Olímpio Mourão Filho desceu com seus tanques de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, desencadeando um movimento que provocaria feridas profundas em nossa história, até hoje não cicatrizadas. Terceira e última parte, os anos de chumbo. Sobre a grande intervenção militar de 64, a posterior deflagração da luta armada pelas organizações marxistas-leninistas e a violenta repressão militar, faz-se necessário tecer comentários mais detalhados. Eu até resumi, eu aqui cortei para conversar com vocês desse ensaio que eu estou fazendo, ensaio acadêmico, né? Na busca das raízes desse movimento, opto por fixar o olhar nos agitados anos 30. Abro um parêntese para lembrar que toda época tem seu imaginário e todo grupo social tem seus ícones. Oliveiras Ferreira, ainda ele, chama atenção em especial sobre um carismático oficial do Exército, Pedro Aurélio de Góes Monteiro,
cujas ideias serviriam de bússola para um grupo que tomou o poder em 64. E boa forma de bússola para o grupo de generais em aliança com a Federação das Indústrias de São Paulo e a CNI, que está nesse momento em disputa do poder dentro do governo de Jair Bolsonaro. Foi o projeto político criado por ele que terminaria por ser imposto a toda a nação. O projeto de Góes Monteiro. Líder tenentista, Góes havia sido promovido a general ainda em 1931, no fervor da vitória revolucionária. O Siqueira Campos, ele foi até o Uruguai convidar o capitão Luiz Carlos Prestes para ser o líder militar da futura rebelião de 1930. O Prestes não aceitou, ele disse que não se aliava a burgueses, ou algo assim. Siqueira Campos foi o líder tenentista, em 1922, o dos 18 do Forte. O Siqueira Campos voltando, o avião cai no mar e ele morre. Então acaba que assume como líder civil, líder militar dessa revolta civil, o major Pedro Aurélio de Góes Monteiro, de Alagoas, e que no furor da Revolução é promovido direto a general e ministro da guerra. Então o major ascendeu a ministro da guerra como general, tá? Só para situar vocês. Foi o projeto político criado por ele que terminaria por ser imposto a toda a nação. Líder tenentista, Góes havia sido promovido a general ainda em 1931, no fervor da vitória revolucionária. Acabou reconhecido como uma espécie de mentor intelectual de boa parte dos militares por mais de 3 décadas. Foi um dos articuladores do Estado Novo de 37, principal líder do golpe que mais tarde, depois, Vargas, em 1945. Na história brasileira só se encontra paralelo no coronel Benjamin Constant, que inoculou o positivismo na oficialidade do Império e em seu contemporâneo liberal, do Góes Monteiro, o brigadeiro Eduardo Gomes. Depois, quando as câmeras estiverem desligadas, eu vou contar para vocês, se vocês me lembrarem, por que aquele docinho brigadeiro se chama Brigadeiro Eduardo. Eu abro um parêntese aqui para lembrar que depois do Eduardo Gomes e Góes Monteiro, Góes Monteiro e Eduardo Gomes pela ordem de aparição, nós tivemos 2 outros grandes líderes militares, Humberto de Alencar Castelo Branco, e no presente, ainda vivo, Eduardo Vilas Boas, que tem dado diapasão nessa transição entre o populismo e alguma coisa que nós não sabemos o que virá a ser. Tá? Muito amigo do Coronel Medeiros. Foi cadete dele, né? Mas, afinal, o que pregava Góes Monteiro, que seduzia de tal forma o imaginário dos granadeiros? Ele personificava, em essência, o sentimento de desprezo que a caserna nutria pelos civis. E qual alternativa ele apresentava? Ora, dizia o general, abre aspas, as classes armadas devem ser a espinha dorsal da nação, fecha aspas. Oliveiras Ferreira considera Góes Monteiro o grande tótem de seu tempo, o ideólogo maior do que ele chama de partido fardado, expressão que doravante tomarei emprestada. Abre aspas, ao mesmo tempo em que Góes Monteiro tem uma ideia muito clara de qual eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse trecho, porque tem muito em diálogo com o nosso presente. Ao mesmo tempo que Góes Monteiro tem uma ideia muito clara de qual é o interesse do Estado, ele faz do Brasil uma imagem sem retoques e sabe, por isso mesmo,
que o exército deve ocupar e servir o país. Repito, ele tinha uma imagem negativa das classes políticas, das elites políticas, das aristocracias do campo, e achava que o exército tinha que ocupar e servir o Brasil. Não apenas isso o qualificaria a ser o intelectual do Partido Fardado. Ele o é porque foi o primeiro e o único general a dar ao Exército uma missão política que acabava redundando numa concepção de Estado nacional ou num projeto estratégico de nação. Em outras palavras, construiu uma doutrina para o Partido Fardado, e pretendeu que ela fosse a doutrina política do Exército. Para Góes, a missão do Exército era ocupar o país. E sua política, a política do Exército, e não dos partidos do Exército, era fazer que as decisões governamentais em todos os campos, educação, saúde, indústria, todas, enfim, tivessem sempre como objetivo a mobilização nacional. A política de Góes era, em suma, ocupar o território e impor a disciplina ao país. E tem muito a ver isso com o que nós vimos nas últimas eleições, generais, coronéis, majores, sargentos, capitão, sendo eleitos para o Congresso Nacional. Quando a década de 60 desponta, encontra o Partido Fardado crescendo dentro das Forças Armadas inoculadas que estavam com aquele mesmo sentimento da década de 30, o desprezo atávico pelos políticos. E com aquela mesma ideia latente de que as classes armadas devem ser a espinha dorsal da nação. A década de 60 também encontra a Guerra Fria em seu ápice, terminando. O Brasil se divide durante o governo João Goulart. A radicalização toma conta da política, toma conta do cotidiano do país. De um lado, as esquerdas agitam-se diante da possibilidade concreta de promover as reformas estruturais da economia. Na lei ou na marra, foi o lema do então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Fazer as reformas, e principalmente a reforma agrária, na lei ou na marra. E a principal reivindicação daquele tempo era a reforma agrária. Cada vez que Goulart tergiversava ou tendia para a esquerda, as diferentes facções dentro das Forças Armadas se uniam ainda mais em um projeto comum. De um lado, observa Oliveiros, havia os que pregavam que a luta contra o comunismo predominasse nessa aliança, o anticomunismo macartista daquele tempo, que teve o ápice o John Kennedy e os mísseis de Cuba, a crise dos mísseis de Cuba. Né? De outro, havia os que achavam que chegara o tempo de que os militares assumirem definitivamente o poder, como pregava Góes Monteiro, ao invés de dar golpes para instalar civis em um governo que seria deposto por um novo golpe e uma nova crise seguinte, como vinha acontecendo há tanto tempo. O movimento 64 guarda, ainda segundo a opinião de Oliveiros, fortes características de ter sido, pelo menos em seu primeiro momento, uma aliança entre grupos civis e militares, embalados que estavam por uma forte pressão das ruas. A vitória militar de 31 de março de 64 teria ocorrido por uma conjunção de fatores, uma conspiração que já havia começado ainda em 1961, quando João Goulart tomou o poder no lugar de Jânio Quadros. Naquela que talvez tenha sido a pesquisa mais completa até hoje sobre o tema, especialmente por conta da quantidade de fontes, o professor uruguaio René Dreyfus, que também faleceu recentemente, foi professor durante toda a vida da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Ele escreveu uma obra monumental, 1964, A Conquista do Estado. Dreyfus, com base em documentos, uma pesquisa documental assim, impressionante, e até hoje insuperável.
ele cria a expressão golpe civil tracinho militar. Toda vez que vocês lerem ou ouvirem alguém falando regime, ditadura civil-militar, regime civil-militar, golpe civil-militar, não é outro, é Dreyfus. Foi ele que criou. Ok? Ele também expressa a conclusão, o Dreyfus, que os militares não tomaram o poder sozinhos, mas como integrantes de um bloco de poder formado pelo empresariado nacional, sobretudo a indústria e mais ainda a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e pelo capital monopolítico transnacional. As transnacionais, que depois passaram a ser chamadas de multinacionais e que de hoje é chamado de empresas globais, que no fundo é a mesma coisa. Tá? A diferença é que hoje nós também temos empresas globais e antes nós éramos ocupados por multinacionais, hoje nós ocupamos também lá, somos mais ocupados do que ocupamos, mas porque temos algumas lá fora e o movimento nacionalista na época era muito forte, hoje já não é tanto. Tá? Dreyfus lembra que houve uma longa gestação de um projeto alternativo de Estado populista. Isso aqui é importante, porque nós também tivemos uma longa gestação, acabamos de sair de uma longa gestação de um Estado populista, o lulopetismo, e temos risco de cair em outro Estado populista, outro governo populista. Então nós estamos nesse limiar. É uma tradição sul-americana, os Estados populistas, né? As formas de governo populista. Então ele lembra que houve uma longa gestação de um projeto alternativo à Revolução de 30, né? De um Estado populista. Foram quase 10 anos em ebulição nos estudos e debates nas instituições militares, como a Escola Superior de Guerra, nas entidades de classe patronal, como a Fiesp, nos grupos de ação política civil, como o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, a IBAD, do general Golbery Couto Silva, IPSIBAD, ou mesmo nos anéis da burocracia estatal, como no BNDES, fundado por Getúlio e os militares, em 1950 ou 51, não me engano. A Petrobras, eu acho que é 50, o BNDES 51. Enfim, abre aspas, por um período de quase 10 anos, o bloco de poder emergente visou a acomodação, um jeitinho brasileiro com um bloco de poder populista. Nós vimos toda essa acomodação dos esquemas da Odebrecht, dos oligopólios, com um bloco de poder populista na era Lula. E agora o Centrão, o Bolsonaro. Ele também tentou, esse bloco de poder emergente, também tentou conseguir reformas parciais no aparelho do Estado, assim como apoiou o domínio populista sobre as classes subordinadas, ou seja, os pelegos. Quando os canais político-partidários e administrativos não obtiveram êxito em atingir as reformas necessárias, prenunciadas pelo bloco modernizante conservador, e quando os interesses multinacionais associados notaram as dificuldades crescentes de se conseguir conter a massa popular dentro do sistema político populista, o bloco de poder emergente, ou seja, o desenvolvimentista ou modernizante conservador, como ele chama, e que hoje também está aí, teve que recorrer a outros meios. Sobre esse bloco de poder populista, tivemos nesse mesmo fenômeno recentemente, acabei de falar, com a ascensão do lulopetismo. E quanto ao bloco modernizante conservador, restam dúvidas se Bolsonaro vai de fato conseguir representá-los como Castelo Branco e seus sucessores conseguiram. Mas isso a gente deixa para os debates. Um outro totem dos militares brasileiros, o general Cordeiro de Farias, o arquétipo do conspirador histórico, nas palavras de Dreyfus, personagem proeminente em todos os 10 episódios de intervenção militar entre 1922 e 1964,
ao se referir à criação de uma das mais importantes aparelhos do Estado do regime militar, a Escola Superior de Guerra, de 1948, ilustrou de forma precisa o imaginário da caserna sobre a tomada do poder em 64. Em 1948, nós plantamos carvalhos. 48 foi quando fundaram a ESG, para pensar um projeto de nação. Não plantamos couve. A couve floresce rapidamente, mas uma só vez. Os carvalhos demoram, mas são sólidos. Quando chegou a hora, nós tínhamos os homens, as ideias e os meios.